Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento Pensem em todas as disciplinas que vocês já viram ao longo da vida. É muita coisa para pensar, não é verdade? Pois então, antes disso tudo, existem duas matérias no nosso curso que são fundamentais para a criação e o desenvolvimento do conhecimento, tanto da sociedade como o autoconhecimento do indivíduo e o seu papel dentro dessa mesma sociedade. Parece complexo? É porque realmente é. Hoje falaremos de Sociologia e Filosofia, as matérias mais importantes do curso e do mundo. E quem discordar, tá errado. Haha. O saber é libertador. Então, se você quer se libertar, cola com a gente. Olá, queridos coleguinhas estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito. Lembrando que esse é o penúltimo episódio dessa temporada, porque volta às aulas agora, o pessoal voltando a estagiar. Então a gente vai pensar num formato diferente, vai ver como é que vai fazer isso em tempo hábil para voltar para vocês aí com uma segunda temporada com muito mais conteúdo, beleza? Galera, o episódio de hoje eu queria ter feito, é um dos primeiros episódios que eu queria ter feito. É com uma professora que eu tenho muita curiosidade, já não tive aula, mas sempre quis ter aula com ela. A convidada de hoje é a professora Elza Marinho, ela é professora de Sociologia, é também professora de Filosofia e Ética da graduação de Administração e é professora na pós-graduação em Sociologia das Organizações. Professora, muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, João. Valeu. Professora, eu queria começar esse nosso bate-papo pedindo, igual eu faço com todos os professores, para você contar um pouco da sua trajetória na UF para os alunos. Na UF só? Isso. Não, a história da vida. A história da vida acadêmica, como que você chegou em Sociologia, Filosofia, enfim. Ok, então, eu nasci numa cidade do interior do Ceará, Sobral, famosa por ser a cidade do Ciro Gomes. Ciro Gomes. Numa família bastante conservadora, né? Meu pai era advogado, sempre ligado às facções políticas mais conservadoras da cidade. Eu sou a filha mais nova de uma família de 7 filhos. Então, desde criança, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande, né? De olhar para aquelas pessoas que eram empregados da minha casa, de dizer, mas por que essas pessoas, né, vivem de uma forma tão precária? E quando chegou a hora de fazer faculdade, eu decidi que eu queria fazer Sociologia. A minha mãe ficou muito chateada e veio me perguntar, eu sempre gosto de contar essa história, minha filha, por que Sociologia? Né? Ela já tinha filho se formando em Medicina, Engenharia, era filha de médico, e aí ela falou, por que Sociologia? Eu já vi gente precisar de advogado, médico, nunca vi ninguém precisar de um sociólogo, né? E eu persisti, fui fazer Sociologia, e eu acho que foi a melhor escolha da minha vida, foi essa faculdade que eu acho que me salvou no sentido de me libertar dessa família tão conservadora, que certamente eu teria pouco espaço no mundo, né, assim, ou reproduziria o que a minha mãe foi, uma pessoa sempre ligada ao senso comum, sempre muito presa ao senso comum. Feito Sociologia, eu, depois de algum tempo, mudei, sempre trabalhei, né, como pesquisadora no órgão de pesquisa, no Cine, Ceará. Depois eu decidi, entrei na vida acadêmica mais tarde, mudei para Brasília, lá eu fui fazer História. Aí quando eu terminei os créditos, as disciplinas, apareceu a oportunidade da meu marido ir para a França. Eu já estudava francês há muito tempo, e aí eu consegui só a especialização em História, porque não deu tempo de fazer a dissertação, e fomos para a França. Lá eu vivi 5 anos, fiz DEUA, que corresponde ao mestrado no Brasil, que é Diplôme d'études approfondies, diploma de estudos aprofundados, e comecei meu doutorado lá.
né? E o doutorado era exatamente sociabilidade e cultura das elites urbanas, o caso de Sobral. Quer dizer, eu levei a minha cidade, que era considerada uma cidade de povo snob, era taxada, era chamada de Estados Unidos de Sobral. E aí eu levei exatamente isso, essa ideia de entender como é que eram essas elites sobralenses, né? Da qual a minha família fazia parte, não porque tivesse muito dinheiro, mas o que se diria no linguajar do Pierre Bourdieu, tinha capital social, né? E aí eu fiz a minha tese sobre isso, mas eu não concluí o doutorado na França porque meu orientador morreu atropelado. Ficou muito difícil fazer essa tese lá, pegando outro orientador, e então chegou o tempo de voltar ao Brasil e eu não queria terminar sem ter meu doutorado. Eu traduzi a tese para o português e fui tentar na UFRJ, eles me aceitaram e eu concluí a tese de doutorado em História Social na UFRJ aqui no Rio. Então, minha trajetória é essa. Recém-chegado, vivendo no Rio de Janeiro pela primeira vez. Trabalhei em várias universidades particulares, privadas, como a Santa Úrsula, Cândido Mendes. Na Cândido Mendes eu cheguei a entrar no UPERJ, que era o curso de pós-graduação. Fui professora lá durante quase 2 anos. Foi o tempo que apareceu esse concurso na UF e eu passei em segundo lugar. O primeiro lugar foi o professor Sérgio e depois apareceu uma vaga para a mesma, pouco tempo depois, para a mesma área que eu tinha feito, que era Ciências Humanas aplicadas à administração. E aí eu entrei na UF em 2013, desde maio de 2013. Maio de 2013, o ano fatídico que nos trouxe até agora. Mas enfim, isso é um tema para outro episódio. Sim. Professora, sim. Gostei de ouvir que você é uma rebelde, viu? Me identifico. Não só sociologia, como resolveu mais rebelde ainda vou fazer especialização em história. Eu não tenho uma personalidade muito rebelde na coisa exterior, né? Sou mais calma, mas acho que intimamente sou rebelde, sim. Isso é tudo uma questão de perspectiva. Sim. A rebeldia não precisa ser violenta. Pô, muito bacana. Essa sua história, inclusive, de vida, se for bem roteirizada, dá um filme, viu? Chega tanto, muitos lugares diferentes, entendeu? Ação, emoção, humor, tudo junto, drama. Gostei. Muito drama, pode ter certeza. Professora, falando diretamente com os alunos aqui agora, o que eles podem esperar da sua disciplina na aula de sociologia? Como é que era, assim, a sua metodologia em tempos normais? Porque mais pra frente a gente conversa como é que a gente vai fazer agora, mas como é que você costumava trabalhar? Ok. Então, desde quando eu entrei na faculdade, assim, eu percebi que o meu curso foi um curso muito mal feito, sabe? Assim, eu detestava a grade do meu curso, que era na Universidade Federal do Ceará. Foi um curso feito durante o período de ditadura, talvez por isso, né? Então, assim, durante esse curso, eu nunca vi os pais fundadores da sociologia. Olha que loucura! Fazendo um curso de ciências sociais, eu não dei Durkheim, Marx e Weber. Depois disso, eu fui aprender sozinha, né? Fui quase que autodidata, assim. E esse tempo na França me permitiu isso, essa liberdade. Porque apesar de ser casada, com filhos, a estrutura lá, quer dizer, eu ia para a minha universidade, que é École des Hautes Études en Sciences Sociales, Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, que é uma das melhores universidades, né, de ciências humanas na Europa, e passava o dia todo lá, né, com biblioteca, tinha almoço. Então isso permitiu que eu preenchesse muitas lacunas na minha vida acadêmica. Então, por conta disso, o meu curso eu dou sempre, primeiro falando de conteúdo, ok? O meu programa é sempre, numa primeira parte, uma parte geral, né? O que é a sociologia, quando ela nasceu, o que é que o aluno pode, né, chegar lá e dizer, a sociologia é isso, é difícil de definir, porque o real é complicado, o real é muito complexo. A sociologia, sendo uma disciplina que tenta entender o funcionamento da realidade social, ela também é complexa. Então, eu dou uma primeira, para que os alunos entendam que a sociologia é uma coisa complexa, eu não quero tirar essa impressão,
mas entender mais ou menos que ela tem várias vertentes. Eu dou essa primeira aula falando, sobretudo, tentando inocular nos alunos o vírus da curiosidade. Fazer com que eles entendam que essa disciplina é muito importante. Por quê? Porque o aluno chega ali completamente contaminado por uma ideia de que aquilo é perda de tempo, que eles vão estudar sociologia num curso de administração. Então, o meu primeiro contato com os alunos é tentar desfazer isso. E vocês precisam disso como administradores, em primeiro lugar, e vocês precisam desse conhecimento como cidadãos, porque vocês não são só administradores, você não tem só a dimensão trabalho na sua vida. Você é um indivíduo que você tem várias facetas. Você é um cidadão, você é uma pessoa que integra uma sociedade, então você é um indivíduo que integra, que faz parte de uma classe social, que tem uma visão por conta de que você é inserido nessa classe, para eles entenderem todas essas conexões. Você é um ser político, porque você é obrigado a votar, você é um ser também, você tem filosofias de vida na sua vida, você tem valores que você defende. Então, entender tudo isso, né, que nós não somos só como os teóricos da teoria crítica da Escola de Frankfurt diziam, né, o homem unidimensional que a sociedade de massa criou. Então, a primeira aula é sobre isso. Depois eu mostro o programa e tento explicar para eles que eu vou dar, apesar de ser uma pessoa que eu odeio manipular, porque a gente já é manipulado muito pela mídia, por várias instâncias da sociedade. Então, eu digo, olha, gente, eu não sou uma pessoa conservadora, vocês vão ver isso, mas eu vou fazer um programa que vocês entendam todas as vertentes que existem na sociologia, inclusive as vertentes conservadoras. Perfeito. Então, primeira parte do programa, eu dou os pais fundadores da sociologia, que é Marx, Weber e Durkheim. Lembrando que Marx, né, é um revolucionário crítico do capitalismo, que nunca, essa não foi a sua primeira intenção, ser sociólogo. Imagina, ele morreu em 1883, o termo sociologia foi cunhado por Comte, um filósofo de caráter conservador, em 1824. Mas o Marx, ele fez toda a trajetória dele era uma trajetória de um crítico da sociedade capitalista. Então, mas ele é inserido nos manuais de sociologia exatamente porque sua obra tem uma concepção de sociedade, um objeto de estudo, um método, tudo que embasa, né, na verdade, uma teoria sociológica. Então, eu dou os pais fundadores, Durkheim, Marx e Weber, e depois eu tento mostrar para os alunos algumas, entre a primeira parte do programa, que é dar os pais fundadores, e a segunda parte do programa é que entender um pouco a sociologia contemporânea, porque entre a primeira parte, que são os pais fundadores, e a segunda parte, a sociologia contemporânea, eu tento mostrar alguns termos mais soltos que levam muitos alunos a terem uma certa dificuldade de compreensão, né? Que a gente usa muito na linguagem coloquial, que é cultura, sociedade. Então, eu tento fazer eles entenderem, dou umas aulas sobre cultura e sociedade, para eles entenderem o que é cultura, o que é sociedade. Tá? E depois eu passo para a segunda parte do programa, que é a sociologia contemporânea. Então, eu dou 2 autores, às vezes, quando dá tempo, eu dou 3, que são autores da sociologia contemporânea, de uma perspectiva chamada perspectiva construtivista, que é Pierre Bourdieu, Norbert Elias. E no final, eu dou, se dá tempo, eu introduzi recentemente, porque quando a gente dá aula, a experiência é muito importante para você conservar o que deu certo e, na verdade, mudar o que você pode dar errado. Então, quando dá tempo, eu introduzi uma forma de avaliação que é os alunos prepararem os seus próprios seminários nas últimas aulas. Pô, que bacana esse lance dos seminários, hein, professora? Mas isso é muito recente. Né? Eu sei. Foi uma coisa que eu percebi exatamente por uma falha nas avaliações. Pois é, eu acho justamente legal por causa disso, ainda mais sociologia sendo uma coisa muito de troca, eu acho, assim, também, né, de conversa, você
Não é assim como você muito bem descreveu, não é uma disciplina pragmática. Ela é cheia de nuances, né? Você mesmo falou, eu falo de todas as vertentes. Não é matemática, ela não te dá que 2 mais 2 são 4. Não. Né? Pois é. E outra coisa que você falou muito legal é que você gosta de frisar na primeira aula a importância dessas disciplinas. Sociologia, acredito em filosofia também. Não só pro mercado de trabalho, que é importantíssimo, mas como cidadão. Eu sempre falo exaustivamente aqui no podcast, com vários convidados, que a função da faculdade é instrumentalizar o aluno. Não só para o mercado de trabalho, mas como para a vida. Por quê? Eu vejo alguns alunos reclamando, tipo assim, mas eu não vou aprender a minha profissão aqui na faculdade. Eu falei assim, mas gente, a gente só aprende a nossa profissão quando a gente passa a exercê-la, né? Assim como qualquer coisa na vida. A gente se instrumentaliza para, posteriormente, você aprender o seu ofício ou o que quer que você vai fazer. Você pode, inclusive, trocar de ofício. Olha que bacana. Tem muitas possibilidades na vida. São as disciplinas que eu mais gosto. Sociologia, psicologia, essa parte humana da administração. Inclusive, eu sou ex-aluno de engenharia há muitos anos atrás, em outra vida. E das coisas que eu mais gosto de ter trocado para administração é justamente ver com mais profundidade esse outro lado da academia, que são as ciências humanas e sociais. Mas eu tenho que puxar a brasa para a UF, viu, João? Porque em outros cursos você não teria isso, né? Os cursos que são muito bem avaliados, mas bem avaliados por quem? Pelo mercado, né? Uhum. Eles acham que isso é uma perda de tempo, então você não tem isso, né, nas universidades privadas. Já dei sociologia para curso de administração, mas já é difícil na UF, mas também é muito difícil você convencer o aluno que aquilo é uma disciplina muito importante para ele ser um bom administrador. E isso a gente pode falar depois. Sim, sim. E vamos combinar que esse negócio de ser avaliado pelo mercado, sempre que eu não falar assim, o mercado ficou aflito, o mercado tá nervoso, vocês troquem mercado por meia dúzia de bilionário. É isso, sim. Aí você vai entender. Exatamente. Aí você vai entender o que estão falando. A gente tem que personificar o que são esses termos, você falou, né? O mercado. O mercado tá nervoso. Cadê o mercado? O mercado é meia dúzia de bilionário. Então, assim... Eu falo isso nas minhas aulas de sociologia, quando eu dou a relação de ética moral com algumas disciplinas. Então, com a economia. O que o mercado faz? O mercado, ele tenta despersonalizar, né? É o mercado, como se fosse uma instância quase sobrenatural que fica agindo. Não, o mercado é isso. São meia dúzia de bilionários, sabe, agindo de acordo com seus próprios interesses e tomando o Estado, ocupando o Estado e defendendo uma visão liberal do Estado. Perfeitamente. Isso é manipulação. Isso enfim. Isso aí dá tema para um outro episódio completo, mas... Ô, professora, mas voltando para dentro da UF, da academia, e como é que você está se preparando para essa volta às aulas em dia 14? Que adaptações você está fazendo para o ensino remoto? Está preparada? Está se sentindo preparada? Não. Eu tô bem nervosa, para falar a verdade. Primeiro porque eu nunca fiz isso. Por quê? Porque eu sempre fui contra o ensino à distância. Quando se fazia em condições normais, entendeu? Eu acho, gente, para mim é imprescindível essa relação professor-aluno. Eu tenho um entusiasmo muito grande de fazer com que o aluno, e não foi à toa que eu fui cair num curso de administração, né? Para mim seria mais fácil estar num curso de sociologia, mas não seria tão desafiador. Eu sempre falo isso para os meus alunos, é muito importante eu estar aqui, né, com essa visão de socióloga, para exatamente desmistificar essa noção, né, que os alunos já vêm completamente carregados dela, né? Eles já vêm completamente, como eu falei antes na palavra, contaminado com essa visão que faz parte do senso comum. Então, eu acho muito importante essa relação professor-aluno, né? Você tem muito passar ali o seu entusiasmo na hora. Tem uma coisa que eu faço sempre, que graças a Deus eu tenho uma excelente memória. Então, mesmo eu tendo turmas muito, muito cheias, né? Porque eu sou a única professora que dá sociologia, filosofia, e agora você, o primeiro semestre, que é a única que dá sociologia, eu tenho turmas muito lotadas, né? 50 e tantos alunos, já peguei 70 alunos. Mas eu tenho a facilidade de decorar nomes.
Então, isso me ajuda muito, porque eu chamo o aluno, não no sentido de inibir ou intimidar, sabe? Mas no sentido, o que você acha do que a gente está falando? Isso, para mim, essa dinâmica é essencial. Então, eu sou uma das professoras, a professora Ana Lana também reclama muito disso, mas eu sou uma das professoras, assim, dos professores que está sofrendo com isso. Nunca usei essas plataformas. Tem alguns professores que já usavam antes, mas eu nunca usei. Então, o que eu estou fazendo é me preparando devagar, né? Porque o professor Aurélio, ele disponibilizou um mini curso para os professores, para os outros professores do departamento, né? Ensinando como usar essa plataforma do Classroom. E eu estou fazendo isso. Agora, essa dinâmica, como vai ser, isso só na hora, João. Eu vou ver como os alunos respondem. Eu acho que a gente vai ter eu acho que eu vou ter uma certa dificuldade de usar esses mesmos recursos que eu usava para chamar a atenção dos alunos e não sei, isso para mim, por mais que eu aprenda a usar essa plataforma, eu vou ver se eu consigo transferir um pouco dessa dinâmica que eu usava, né, para uma aula, para o ensino à distância. Que não é tem professores que reclamam, não é ensino à distância, porque os alunos vão estar ali, mas é muito difícil, você pode desligar a câmera, você pode desligar sabe, assim, não é, eles você vão ter mesmo... que desligar o microfone, vão ter, ei, fulano, e aí, o que é que você acha disso? Então, do mesmo jeito que a gente aprende, que eu tento fazer, essa experiência deu certo, essa não deu certo, isso é uma coisa que eu vou só ver, sabe? Na hora, assim, né? No andamento mesmo, no processo. Entendi. E, realmente, esse negócio de decorar nome, eu, inclusive, sou o oposto. É um problema. Volta e meia eu fico chamando a pessoa, e você? Então, tipo... até ver se eu quero que a outra pessoa chegue na conversa e te chame, oi, fulano. Eu falo assim, fulano, o nome dele. Mas, realmente, essa pessoalidade que você descreveu, que você coloca nas aulas, vai ser um desafio. Mas, ao mesmo tempo, professor, eu queria te dizer... É engraçado você ter falado que a Ana Lana também. A Ana Lana é uma querida, né? E eu fico pensando nela. Tive aula com ela semestre passado. Gosto muito de Ana Lana. Muito entusiasmada também. Muito entusiasmada. E eu lembro muito dela falando com ódio de rede social. Aí eu falei assim, gente, mas como é que a Ana Lana vai fazer com a aula online? Assim, falando com ódio da internet, sabe? O que aconteceu com o mundo? Enfim. Gente, tô de brincadeira, hein? Ela falando isso comigo no pessoal. Tipo, sim. E detesta... Não, mas ela fala também. Pois é. Mas assim como eu acredito que esse papo que a gente tá tendo aqui agora, ele tem uma pessoalidade, isso vai transbordar de alguma forma na sua aula, viu? É uma aposta minha aqui. E, por exemplo... Obrigada, João. Assim eu espero. Vi... E esse negócio de não ver o aluno, a gente tá se vendo aqui, embora vocês não estejam vendo a gente, só estejam escutando. Eu e a professora Elza estamos nos vendo pelo Google Meet. Mas eu vi uma matéria recentemente no México, se eu não me engano, numa universidade do México, que um professor, nessa volta às aulas de ensino remoto, um professor de universidade, acho que não sei se era de universidade ou se era de ensino médio, mas enfim, um professor nessa volta às aulas remotas. Ele ficou nervoso, se atrapalhou ali com alguma coisa no online, a internet caiu, alguma coisa assim. E o tema da matéria era como os alunos tinham sido solidários com o professor, entendeu? Assim, professor, você não tá vendo a gente, mas nós gostamos muito da sua matéria é muito importante, enfim. Aí, o que eu achei legal da matéria é porque hoje em dia tá difícil, né? A gente abrir o jornal e ler alguma coisa boa. Hein? Se falar de Brasil, então, nossa senhora. Mas aí eu abri, acho que foi G1, sei lá. E teve essa matéria, eu falei assim, pô, que legal noticiarem isso. Porque é uma coisa, assim, tecnicamente fora do comum. E foi muito bacana. É um gesto tão cheio de empatia, né? Cara, de generosidade. Eu fiquei e a gente tá tão arrepiado. precisado, né? Exatamente. E eu acredito que isso vai acontecer, viu? Conhecendo meus colegas, não. Eu vou ter aula com você em filosofia, não em sociologia. Mas, então, assim, da minha parte, pode esperar personalidade, professora. Não se preocupe com isso. Muito obrigada, João. Professora, e dentro do nosso curso, você já falou da Ana Lana, de psicologia, a gente tá falando de filosofia, mas quais, nas suas palavras, quais são as outras disciplinas do curso que você consegue relacionar com sociologia, que complementam essa parte humana aí? Nossa, primeiro, filosofia, que eu mesma dou.
A sociologia, ela não existiria sem a filosofia, né? Nem a matemática, nem a biologia, nem nada do que a gente estuda existiria sem a filosofia. Exatamente. Mas a filosofia, né, sendo um saber tão milenar, 7 séculos antes de Cristo, ela é muito importante porque tem vários eixos da filosofia, a metafísica, a teoria do conhecimento e a própria axiologia, né, que trabalha com a noção de valores, ética, moral, mas, sobretudo, a metafísica, que se preocupa, porque os gregos se preocupavam muito com a noção de como a gente conhece, né? Então, como é que a gente produz conhecimento se você não entende as etapas do processo de conhecimento, da produção de conhecimento? Então, a filosofia ela é fundamental. Ela embasa também o método, a teoria do conhecimento, por exemplo, quando ela se pergunta o que a gente pode conhecer? Qual a possibilidade do conhecimento? A gente pode conhecer tudo o que tem no mundo, né? Então, o realismo responde a essa questão, sim, nós podemos conhecer tudo o que tem no mundo. É como se ver as coisas, ver os fenômenos do mundo como coisas, como objetos que podem ser decodificados para a compreensão humana. O realismo, a outra doutrina que vai responder de forma completamente contrária é o nominalismo, né? O realismo é baseado, né? O Durkheim se baseia nisso, positivismo, né? O Durkheim, que foi um pouco herdeiro do positivismo, e o nominalismo, que é o método que vai embasar a teoria sociológica do Weber, ela vai dizer, não, a gente só pode conhecer as coisas através da mediação dos conceitos. Então, a gente forma conceitos, então, meio que dá para... que o que se tem a conhecer é meio que uma construção, né, humana, porque o homem constrói os conceitos. Isso é só um pouco para mostrar que sem a filosofia não existiria sociologia. Então, a primeira disciplina, filosofia. Por isso que eu acho que a filosofia ela deveria vir antes. Ela é mais difícil de dar do que a própria sociologia, porque às vezes tem coisas mais complexas, ensinar, tentar entender o que é metafísica, né? A própria metafísica, ela evoluindo através do tempo, ela se difere muito, se distancia muito da metafísica lá do jeito que os gregos conceberam. Segunda disciplina, gente, política. Não existe, a sociologia do Weber dizia, o que estrutura a sociedade é a noção de poder, né? É a distribuição desigual do poder. É isso que estrutura, que forma, né, o edifício da sociedade. Então, é importantíssimo a conexão com a política, né? Outra, psicologia. O Weber, Durkheim, os pais fundadores da sociologia, eles sempre quiseram se distanciar da psicologia, tentando, na verdade, como as ciências humanas, né, tudo que está na sociedade é humano, e tudo que é humano pertence a esse grande, que está debaixo desse grande guarda-chuva, é muito difícil você separar os domínios, entendeu? Os domínios entre as ciências humanas. Então, você tem aí o Durkheim, o Weber, eles tentaram dizer, olha, o que a gente faz é entender o fenômeno social, a gente não se interessa pelos fenômenos que dizem respeito à psique da pessoa, né? Hoje em dia, você tem várias e várias é o meu jeito exagerado, né? Mas você tem... São só duas, né? Tem pelo menos algumas sociologias contemporâneas que trabalham exatamente... O próprio Norbert Elias, esse grande sociólogo, né, que nasceu no século XIX ainda, né? 1897 e morreu em 1990, viveu muito, um judeu alemão. Ele faz essa intermediação ele estudou também psiquiatria, psicologia, para entender o indivíduo. Por quê? Porque todas essas disciplinas, todas essas teorias sociológicas, como a psicossociologia adotada por Eugène Henriquez, um sociólogo francês que é bastante velho, mas é vivo, eles partem do princípio de que os indivíduos, eles são moldados pela sociedade, né? Mas isso pode ser explicado também à luz dos recursos das ciências da psicologia, né?
Então, para mim é muito importante, porque às vezes você diz, como é que se engendrou uma personalidade tal? Como é que se engendrou essa personalidade? Então, você pode ver isso através dos recursos da sociologia. Tipo, onde foi que essa pessoa viveu? Né? Que condições ela teve? Quais foram as coisas que ela teve acesso? Quais as escolas? Ela não teve acesso a alguma escola? Quais foram os valores que ela recebeu? Se você for ver Flor de Lis, como é que se formou essa personalidade? Então, você pode, partindo da psicologia, entender essa pessoa através dos recursos da sociologia. Perfeito. Outra disciplina, deixa eu ver, filosofia, psicologia, já falei, né? Antropologia. Antropologia, né? Com Montalvão. Fundamental também. E outra disciplina importante também, comunicação. Eu já dei comunicação antes do professor Barão. Assim que eu entrei na UF, o professor Barão estava afastado para fazer seu doutorado, mas eu acho que comunicação é fundamental também. Por quê? Porque é na comunicação que as pessoas passam valores. Hoje em dia, por exemplo, você tem a teoria crítica, né, que é da escola de Frankfurt, fundada no marxismo, mas que ela tenta ir além do marxismo, tenta ver algumas coisas que o marxismo, né, Marx morreu em 1883, que ele não conseguiu alcançar. Na verdade, eles criticam o que eles chamam de indústria cultural, né? Que a comunicação hoje em dia ela é completamente voltada para você alienar o indivíduo, para ele não pensar, porque pensar é transformador, pensar é revolucionário, aprender a pensar, o que essas disciplinas fazem é revolucionário, no sentido de que você não vai ser manipulado e você vai saber quando vai ser manipulado. Então, eu acho muito importante a comunicação, né? Você tem várias coisas. Se você for ver hoje, a comunicação ela é muito em cima disso, né? As músicas, elas não são mais músicas que vão a letra das músicas, elas são letras da música que vão né, colocar no mundo muito superficial, né? As questões tratadas ali são de maneira superficial ou no sentido de, na verdade, exaltar uma alienação das questões fundamentais na realidade social. Eu achei legal que você falou de comunicação com bastante ênfase e colocou junto desse pacote de disciplinas que se complementam dentro do curso, porque comunicação é poder. A história é uma eterna guerra de narrativas, né? A gente não pode esquecer disso. O poder da mídia, né? Pois é. E esse poder, João, é muito importante que a gente veja. Esse poder, ele é muito no sentido de que o outro lado, ele permite, né? Poder tem sempre essa noção. Alguém permite essa dominação. E essa permissão dessa dominação, ela é dada exatamente porque o outro é alienado. O outro, porque dá poder à mídia é o quê? Quem a mídia representa? A mesma coisa do mercado. Quais são os interesses que ela representa, né? Então, quando ela fala, o seu lugar de fala é o lugar de fala de defendendo o interesse de alguém. E esse interesse de alguém nunca é o do povo, né? Na maioria das vezes, acredito que não, né? E outra coisa que você falou muito legal, que eu acho que se enquadra em tudo aí, o que você começou falando, foi que filosofia vem antes disso tudo. Absolutamente todos os links que você fez das matérias com a sociologia, pra mim, passa pela filosofia. Das outras matérias, né, de política e tal. Nessa quarentena eu peguei pra ler o Sofista, do Platão. E você falou desse negócio de começar antes de tudo, e o Sofista tem muito disso, me parece uma coisa meio começo da linguagem. Como que eles vão definir o que é o que. Aí tem aquele... é até meio... Eu entendo quando você diz que é difícil da filosofia, porque é difícil pegar as pessoas na filosofia, né? Tem isso também. E o próprio Sofista, que é um dos livros mais fáceis de ler, ele já abre destrinchando o pescador, o que significa o pescador, né? E assim, ele vai embora no ponto, numa velocidade que você não lembra mais a página anterior, né? Então é um troço que você tem que ficar lendo e relendo a mesma página várias vezes. Mas muito bacana. Parabéns pela leitura, João.
Eu gosto, né? Como eu te disse, eu estava conversando com a professora aqui antes de começar a gravação. Eu sou neto de filósofo, então eu tô, na verdade, a sua disciplina desse semestre é que eu tô mais empolgado para começar, viu? Olha a minha responsabilidade, hein? Já pode perder segundos de sono aí, que vai ter aluno empolgado com sua disciplina de filosofia. Ok. Falando em alunos empolgados, a gente sempre, quando chama um professor, a gente faz um questionário e pede para os alunos mandarem pergunta para os professores e a gente seleciona uma pergunta para o professor entrevistado. O aluno que enviou a pergunta foi o Carlos Batista, que ele está no 7º período. Vamos ver se é boa de nome. Você lembra do Carlos? Meu querido aluno. Ele é muito legal, um grande amigo. E ele, inclusive, ele abre a pergunta te fazendo um pedido que, aliás, Carlos, a Elza já atendeu ao seu pedido previamente, que ele abre assim: eu queria que a Elza lembrasse aos alunos que a administração é uma ciência social aplicada e não um curso de exatas, como alguns pensam e reproduzem só por estudarem algumas matérias com um pouquinho de matemática. Ele abre a pergunta dele falando isso. Então, Carlos, olha só, eu acho que esse problema, essa lembrança que você pediu para a professora dar, ela já contemplou nos primeiros 10 minutos de episódio. E aí a pergunta que ele faz na sequência, professora, é a seguinte: junto a isso, queria que ela falasse um pouco sobre o peso dos estudos das ciências sociais para o estudo da administração. Que a gente também já falou um pouco, mas eu acho assim, se aprofundar especificamente nessa parte. Eu sempre procuro mostrar para os alunos, assim, por que as ciências sociais elas vão ser importantes no estudo da administração, né? Especificamente, de uma maneira geral, porque a sociologia, quando você começa a entender o mundo, entender as esferas da sociedade, né? A esfera social, a esfera política, a esfera do trabalho, você entende esse jogo onde você está inserido. Então, você entende as relações de poder, as relações de interesse. Então, quando eu sempre falo, quando você chega, você consegue desmistificar, desnaturalizar muita coisa, que isso é uma função da sociologia que é fundamental, das ciências sociais, que é fundamental. O que é desnaturalizar? Eu sempre tento mostrar isso para os meus alunos. Tudo nesse mundo, para que o sistema se mantenha como está, e ele tem se mantido através de um recurso muito eficaz, que é naturalizar as coisas, né? Como o mercado, que é naturalizar. Eu boto na mesma ordem da natureza coisas que são construídas pelo homem, mas que eles botam como se fosse construídas, que o homem não tem o poder de interferir ali. Então, quando eles têm essa visão, você chega no local de trabalho, você consegue entender as noções de poder que estão ali dentro, as relações de poder, você consegue se colocar melhor como uma peça daquela engrenagem. Onde é que eu estou? Qual é a minha posição aqui? E isso é fundamental no dia a dia do seu trabalho. Eu acho que as ciências sociais, na medida em que para mim, esse é o exemplo mais claro. Quando você vê como é que você vai fazer uma entrevista de emprego, o tempo inteiro você vê isso na mídia, como você deve se comportar numa entrevista de emprego. Então, eles ensinam coisas, o quê? Uma receita de bolo. Eu vou vestida assim, eu respondo assim, não sei o quê. Porque você não entende qual a cultura, né, que a gente está inserido, como é que você se comporta, você já tem isso, porque isso é passado culturalmente, né? Como é que você se comporta. Mas essa receita de bolo é uma forma, assim, para mim, se eu decoro passo a passo de alguma coisa, na verdade, o que esconde é porque o processo todo ele está sendo negado a mim. Entender o sistema. Isso eu falo muito nas aulas de sociologia, de filosofia. A primeira coisa que a filosofia nos faz é ensinar a pensar de forma sistemática. O que é pensar de forma sistemática? É eu entender as coisas dentro do sistema, que tudo está conectado no mundo, tá? A mídia, o pensamento conservador, eles ensinam a gente a pensar de forma desconectada e a gente se perde. Porque a gente não sabe qual a engrenagem que a gente faz parte e qual é o meu poder dentro dessa engrenagem. Então, eu acho essa visão fundamental para você se colocar no mundo e se colocar no mundo do trabalho. E outra coisa, você também ver quais são os seus valores reais.
né? Isso falando em termos de ciências humanas em geral, onde eu coloco a filosofia, né? Quais são meus valores? Muitos valores podem ser, na verdade, deixados de lado, porque você é dominado pela noção de riqueza, né? Você só é respeitado se você for rico. Isso são questões filosóficas, são valores que nos são passados e que eles não são, na verdade, eles são reforçados pelo sistema. E muitas vezes você não pode conseguir isso. Então, nisso eu falo, a sociologia, as ciências humanas em geral, ela é emancipadora, porque você sabe exatamente o que você pode nessa estrutura. Onde é que você faz parte? Que lugar você ocupa nessa estrutura que você pode romper com ela? Não sei se eu respondi, Carlos. Não, eu tô... Bom, pra mim respondeu. Carlos, você vai ter que... Depois eu vou mandar um WhatsApp pra ele falando que a pergunta dele foi selecionada. Esse termo que você lançou, professor, eu vou adotar, viu? O desnaturalizar. Ah, sim. Você me perdoe, mas eu vou adotar isso, tá? Mas gente, das minhas conversas, minhas rodas de... Não sou eu que usei... O próprio Pierre Bourdieu, ele dizia, a sociologia, ela tem como função primeira desnaturalizar o mundo, porque tudo é muito naturalizado. Se você pergunta a uma pessoa pobre, que ela diz assim, por que você está nessa situação? Ah, porque Deus quis. Ah, porque eu não estudei. E ela não entende que ela não estudou. Tem todo um contexto que influencia, né? Eu acho que, inclusive, lembrando aqui da métodos de estudo qualitativo, que a gente estuda um pouquinho de Weber também, no primeiro período já, eu lembro vagamente, eu acho que é Weber que fala algo nesse sentido, de que ao mesmo tempo que nós somos vítimas da cultura em que estamos inseridos, nós somos construtores dela. Então, não tem um lance assim, ou eu tô viajando aqui? Isso é uma visão mais construtiva. O Weber, ele partia do individualismo metodológico, né? Quer dizer, o Weber via tudo a partir do indivíduo, da ação, que ele fazia uma tipologia, né? Ação racional com relação a valores, ação racional com relação a fins, então ele tudo acreditava que partia da ação. Outros sociólogos, como o Durkheim, ele partia da sociedade, da estrutura, do coletivo. Sim. Nós somos mero reflexo do todo. Nós reproduzimos o que a sociedade é. Falando aqui em termos, né, mais grosseiramente explicando essas coisas que podem ser... Não, mas assim que a gente precisa pegar as frases de efeito. Okay. Mas essa visão é uma visão mais dos pensadores construtivistas que vão tentar conciliar a visão do Durkheim, que é a visão do todo, né? O todo prevalecendo sobre o indivíduo, o todo sendo coletivo, a sociedade, e o Weber, né, partindo do indivíduo. Então, os construtivistas vão, na verdade, usar essas duas vertentes, juntar essas duas vertentes, não colocar como antagônicas, mas dizer que tanto é inegável que a sociedade nos domina, e quanto menos você reflete, mais é você dominado por essa sociedade. E é inegável que a gente tem as brechas de como agir, por mais que a gente viva num sistema extremamente coercitivo. Coercitivo, exatamente. E esse conceito de engrenagem, né? Qual é o seu lugar na sociedade, qual é o seu lugar no mundo? Eu acho bacana porque realmente as pessoas tentam botar... Vende-se isso também, olha a comunicação aí. Pegam várias engrenagens e transformam em caixinhas, né? Que caixinha que você vai querer estar? E você falou algumas vezes aqui durante esse episódio já sobre conservadorismo, sobre você vir de uma família conservadora e tal. E aí eu queria te dizer, professora, que isso é uma questão de perspectiva no seguinte aspecto. Eu também sou conservador. Eu sou conservador, por exemplo, em relação ao meio ambiente. Sou um conservador aí nessa eu também. Nessa ação. Por exemplo... Vamos conservar o meio ambiente. Você pode... É tanta engrenagem que você fica sem... Essa desnaturalização, ela pode ser interpretada como uma libertação, né? Libertação, assim, não é que você vai estar livre da sociedade. Você vai acordar para aquilo, né? Você vai ter uma liberdade de pensamento, na verdade. Exatamente. Isso aí é o mito da caverna, aí, ó. O Matrix, ó, pra quem tá com preguiça de ler livro, vê o filme. E fala bem sobre isso. Professora, voltando de novo pro curso de administração, porque aqui a gente pega várias bifurcações e é impossível que não se pegue. Então eu acho até bom que essas bifurcações sejam feitas. Mas voltando de novo pro curso de administração. Como que a sociologia está inserida no meio empresarial? Depois de tudo isso que a gente falou aqui,
Olha, João, no curso de filosofia, eu dou uma última aula sobre a filosofia e as empresas, que eu tento mostrar, tipo assim, é um texto de um francês chamado Yvon Pesquet, que ele mostra como a filosofia ela pode ser útil para os empresários. Primeiro, a partir de um método, que era o método usado pelo Sócrates, a maiêutica, que é você ter uma ideia e depois você confrontar aquela ideia, né? O Sócrates, ele perguntava às pessoas sobre questões comuns na rua, tipo, o que é a beleza? O que é o poder? E as pessoas se davam conta que não sabiam responder. E quando elas respondiam, né, isso que ele chamava a maiêutica, se criava um novo saber, se criava uma coisa. Então, a filosofia ela pode ser ótima para os empresários, né, no sentido de que eles aprendam a pensar sobre as coisas. O que é o dinheiro, o que é a noção, uma série de coisas. A sociologia, como é que ela se relaciona com os empresários? Você tem uma vertente conservadora, Durkheim, por exemplo, quando ele fala da divisão do trabalho, ele vai achar que cada pessoa, quando o volume total de trabalho numa sociedade ele é dividido e as pessoas cada um pega o seu quinhão, a sua porção, de acordo com as suas habilidades e de acordo com as suas aptidões, isso é extremamente conservador. Quer dizer, se você for pegar a sociologia do Durkheim para ver os empresários, você vê que ela vai justificar isso, né? A sociologia mais crítica, né? As sociologias mais críticas, elas vão mostrar que essa divisão do trabalho, ela é feita, é o que sobrou para você, né? Então, nesse sentido, os empresários, eles vão ser, dentro da hierarquia social, os que tiveram negócios para ficar bilionários. A sociologia pode te mostrar que eles foram herdeiros, né? O cara dá 1.000, 29 anos, não sei o que, ele começou sozinho, ele foi herdeiro. Então, essa visão da sociologia que ela vai dizer, não. Então, ela vai para uma pessoa que está querendo ser empresário, né? E ele não tem todo esse capital social, que é conhecimento, né? O pai conhece não sei quem, vai te colocar no mundo, vai te colocar nessa engrenagem aí, ou tem capital financeiro, ok? Se você não tem isso, a sociologia te ajuda a mostrar o que você pode fazer conhecendo a estrutura que você vai lidar, entendeu? Essa é a estrutura que eu lido, o que eu posso fazer, é isso que eu quero mesmo, então, mais ou menos isso, a relação que eu consigo ver na relação da sociologia com os empresários. Ela tem uma visão naturalizadora, as sociologias conservadoras, e as sociologias de cunho revolucionário ou crítico, não, elas vão te colocar uma visão real. O que eu posso, eu como uma pessoa que não tenho capital, não sei o que eu posso fazer nesse mundo? Então, ela vai te ensinar como a filosofia também. É isso que eu citei o exemplo da filosofia, né? Porque ela pode ser usada como método, ela pode ser usada também como uma forma interrogadora, né? A primeira coisa que a filosofia faz é você se interrogar. E a gente não se interroga muito sobre as coisas. Não, definitivamente não. Durante vários períodos da vida a gente parece que segue no automático e tem que se libertar disso mesmo. Uhum. Galera, eu queria deixar claro aqui que as aulas voltam dia 14, mas eu já voltei às aulas. Estou tendo uma aula particular aqui agora. Muito bom. Professora, bom, as aulas voltam dia 14, nós estamos chegando no final, infelizmente estamos chegando no final do nosso episódio. Você tem algum recado final para dar para os alunos antes dessa volta às aulas, algo que você queira dizer, enfim, qualquer coisa que você queira falar. Nada do que eu não tenha dito, assim, ao longo da nossa conversa, mas assim, gente, assim, o que eu digo no primeiro dia de aula, né, ter sociologia, todas essas disciplinas, elas são extremamente, assim, elas são emancipadoras, né, então, assim, eu acho fantástico que vocês venham, assim, de coração aberto, que vocês, é mais um pedido, assim, venham de coração aberto, se deixem contaminar por essa forma de saber, por essa forma de conhecimento, que pode ser doloroso. Por que pode ser doloroso? Porque te dá muitas dúvidas. Você vem cheio de tudo que você carregou na vida desde o momento que você estava dentro da barriga da sua mãe, né? Todas as instituições que você passou, toda a sua trajetória que te deu uma série
teses cristalizadas assim a respeito de você no mundo. E isso venham de peito aberto para vocês se livrarem dessas coisas, que pode ser doloroso num primeiro momento, mas no segundo momento é muito emancipador, porque é muito libertador quando você conhece a realidade social, quando você lê a realidade social, quando você coloca os óculos, né? Coloca as lentes de uma série de saberes que vão te mostrar coisas que você não tinha, né? Que você estava completamente dominada pelo senso comum, por noções muito arraigadas, né? Que às vezes você não tem condição de chegar lá. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, é você vir de peito aberto, porque pode ser doloroso no primeiro momento, como foi para mim no começo, mas eu acho que essas disciplinas, elas são emancipadoras, porque elas te colocam, elas desnaturalizam o mundo, elas te colocam uma visão em que te tiram da condição de serem manipulados, de serem tão contaminados pelo senso comum, que às vezes também é uma forma muito dolorosa de sofrimento. Por exemplo, eu tenho alunos negros que quando eu começo a falar de racismo como uma forma de senso comum, que não passa por um processo que não passa por um exame de uma racionalidade. O negro é inferior ao branco? Não, racionalmente você nunca responde isso. Mas o senso comum te dá essa noção. Então, é esse tipo de emancipação que eu sempre acho assim, que se você está de peito aberto, vem comigo, que a gente vai conhecer um outro mundo. Não muito bom, mas conhecimento é sempre bom. Não muito bom, eu acho. Para ver o mundo de forma cor-de-rosa, mas sim, é uma forma de se emancipar. Quer dizer, para você mudar a realidade, nada melhor do que conhecê-la. Nossa, muito bem. Cara, eu não sei nem o que dizer depois disso. Pô, professora, muito obrigado do fundo do coração. Eu estou indo de peito aberto para suas aulas que, queridos ouvintes, voltam dia 14. Eu só queria dizer que, infelizmente, eu acho que a gente não, vou procurar manter a mesma qualidade, mas vamos ver como é que isso vai acontecer. Professora, quem não tem cão, caçar com gato. A gente vai dar um jeito nisso aí, não se preocupe. Galera, lembrando que as aulas voltam dia 14. Se você ainda tem alguma dúvida sobre como vai se dar essa volta às aulas, escuta o nosso podcast de número 24, não sei, mas o título dele é Volta às Aulas. Ele responde mais de 40 perguntas sobre como vai acontecer isso. Eu vou assistir esse podcast. Pode escutar que é para todo mundo, é para os professores também. Professora Elza, muito obrigado mais uma vez, eu adorei isso aqui, eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Eu não vejo a hora de ter aula com você, tá? Gente, essa foi a professora de Sociologia, de Filosofia e Ética, professora Elza Marinho. Muito obrigado pela sua presença. É isso aí, nós nos vemos dia 14. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Não, olha só, a oportunidade quem tá dando é você, não é a gente. Muito obrigada. Isso aí. E é isso aí, galera. Fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Lembrando que a próxima quinta-feira vai ser o último episódio dessa temporada. Então, se você ainda não escutou, escuta tudo que dá tempo de maratonar. Valeu, beijão! Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram, @dacad_UF, @UFPrograde, @UFOficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram, @dacad_UF. Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento...